rede. Se você chegar com um pendrive com vírus, o Fire vai falar, foda-se. Por quê? Porque não é minha área, eu não estou cuidando disso. Eu cuido da rede. Por outro lado, o antivírus são ferramentas de segurança capazes de detectar e evitar ataques provenientes de comunicação por rede. Aí ele deixou mais claro que ele inverteu os dois conceitos. Tipo, o primeiro fala, vai ajudar a proteger? Sim, ajuda a proteger. Mas é muito genérico, daí se for comparado com a segunda frase que, a segunda diz que era na rede. Então, aqui em essência é só trocar o vírus o antivírus pelo Fire. Mas na forma que está errado. Dúvidas? 24. Os vírus, ao se propagarem, inserem cópias de seu próprio código em outros programas, enquanto os worms se propagam pelas redes, explorando geralmente alguma vulnerabilidade de outros softwares. Todo malware explora alguma falha, seja do usuário ou seja de outro malware, outro software. Explora vulnerabilidades de outro software. Então, correto. Dúvidas? 25. O Fire do Windows é eficiente no combate às pragas maliciosas que atacam o computador do usuário impedindo sua ação? Não. Não é eficiente nesse sentido. Ele vai monitorar a rede e tal, ajuda, mas não é a melhor de todas as ferramentas para trabalhar com a segurança. Não é tipo o basicão do basicão, é o mínimo necessário. 26. Apesar de a maioria dos spywares, assim como os adwares, serem considerados como malwares, por causarem algum dano ao usuário, como capturar seus dados e usá-los de forma ilícita, porém, eles podem ser utilizados para fins legítimos. Posso usar um spyware para finalidades legítimas? O adware, exemplo, lá o MSN, o spyware, cuidado. Pais querendo monitorar o que os filhos ficam fazendo em casa, você pode meter um spyware lá, enquanto a criança tiver menos que 18 anos, depois já não pode mais. O que mais? Empresa. Isso é legal. Empresa privada, pode? Pode, mas tem que deixar isso bem claro no contrato e entre outras coisas. Avisar, seus dados vão ser monitorados. No setor privado é um pouco mais complicado. No setor público, meu amigo, tudo é gravado, tudo é monitorado. Mas é o meu e-mail. O que você está acessando o teu e-mail no horário de trabalho? Não é no horário de trabalho, no horário do almoço. Por que você está usando recursos da instituição pública para fazer finalidade privada? Isso é PAD? Então fica quieto na tua e eu vou gravar o que você abrir aqui. Então, cuidado com esse negócio. Abrir e-mail no computador de trabalho é a mesma coisa que pegar a viatura e levar o filho para a escola? Só que faz vista grossa na maioria das vezes, mas é a mesma bosta. Então, cuidado com isso. Principalmente se você fizer alguma merda e depois você reclamar. Por que você estava olhando meu e-mail? Cadê minha privacidade? Deixou de existir a partir do momento que você está usando a rede da instituição. Por mais que seja o seu celular, é a rede da instituição, vai ter alguém gravando. Afinal, é para a segurança da rede. Engraçado que isso no Brasil é mais difícil, o povo fica meio revoltado. Nos Estados Unidos você fala, olha, é para proteger vocês contra o terrorismo, então a gente vai ver tudo que vocês estão falando, tá? Tudo mesmo. Tá bom. No Brasil você fala, tô vendo tudo que você está falando. Meu Deus, aí meus nudes, aí fudeu. O povo já fica desesperado, não sei como é que pode. Fazer o quê? Então, 26, correto. 27. O princípio da autenticidade é garantido quando o acesso à informação é concedido apenas a pessoas explicitamente autorizadas. Isso aí é autenticidade ou é sigilo? É uma forma de proteger, na verdade, o ambiente como um todo, né? Nem sigilo necessariamente seria, mas na proteção do ambiente. Tem nada a ver com a autenticidade. 28. Um agente recebeu um e-mail no qual se descrevia como sendo do setor de informática do órgão em que trabalhava. A mensagem solicitava que o e-mail fosse respondido com vários dados, como nome, nome de usuário, número de registro, senha, registro geral e setor em que exercia atividade, para que a conta dele permanecesse, faltou um L ali, permanecesse ativa. Do contrário, ela seria cancelada. Após alguns dias, a rede da instituição foi invadida por um cracker. Pode-se inferir que o agente foi vítima de um phishing que pode estar relacionado ainda com a invasão da rede? Sim, tranquilamente. Meu Deus, por quê? Vamos lá,
roubar dados do usuário. É um e-mail ou página falsa que induz o usuário a fornecer dados. Então, o usuário caiu nesse phishing, forneceu esses dados. E aí, dentro desses dados, tinha lá nome de usuário e senha. Esses nomes de usuário e senha podem ser aqueles que são requisitados para você acessar a rede? Podem. E aí o cara teve acesso à rede e, a partir disso, teve várias portas abertas para realizar uma invasão. Ele pode invadir tranquilamente a rede a partir disso. Então, cuidado com esses elementos. O cracker é o vilão e o hacker é o bonzinho. Quem está invadindo é o cracker. Não imagino que ele esteja invadindo para fazer alguma boa ação. Oi? O vilãozinho é o cracker. O hacker pode ser visto como um elemento genérico. Daquela só trocou lá na hora que eu passei. O hacker é, quando comparado, o cara do bem. Quando comparado. Do contrário, é o termo genérico. Okay? Então, 29. Em um ambiente de rede, o faro é uma estrutura opcional. É opcional? Não, ele deve sempre estar ativo, instalado e funcionando muito bem, obrigado. Pois o sistema operacional atualizado, juntamente com o sistema antivírus, garantem a segurança dos computadores. Assim, o faro serve apenas como reforço para blindar as defesas dos computadores, evitando que qualquer ataque ocorra aí aos computadores. Ele é só, tipo, um reforço? Não. Faro e antivírus são elementos que devem estar ativos, atualizados e trabalhar em conjunto, porque cada um olha mais ou menos para um cenário diferente. A mesma coisa que você olhar PM e PRF. Um está olhando para dentro da cidade, outro está olhando para fora, de modo geral. Então, questão aí errada. 30. Phishing e farming são malwares utilizados para a obtenção de dados pessoais. São malwares? Não, já morreu aí a questão. São ataques. Por que não é malware? Porque não são programas. Para ser malware, o que é um malware? Um programa malicioso. Se não é programa, não pode nem ser malware, né? Não é nem programa. Como? Senhas falsas, por meio de estrutura falsa, similares aos originais, induzindo o usuário a acreditar que está em ambiente seguro e informar dados. Se substituir malware por ataque, ficaria correto. Mas, errado. Não são malwares. 31. Dentre os procedimentos de segurança em navegação de páginas de internet, está o uso de criptografias, que podem ser usadas em diferentes níveis de segurança, usando chaves de variados tamanhos, tanto para promover a autenticidade como a confidencialidade dos dados transmitidos. No entanto, para garantir a autenticidade é necessário possuir certificado digital? Sim. Você pode usar ela para garantir sigilo ou garantir a autenticidade, mas se for usado para garantir a autenticidade, tem que ter o uso do certificado digital. Correta a questão. Dúvidas? 32. No processo de certificação digital, o usuário que deseja assinar uma mensagem com uma assinatura digital necessita adquirir um certificado digital que pode ter validade máxima de 3 anos, de acordo com a categoria em que ele se enquadra. Na época da questão ainda não tinha o Serasa, tá? O Serasa é a nossa exceção que joga lá 5 anos. Na regra geral são 3 anos, mas você fala hoje, você considera até 5. Mais que isso não tem. Então eu não achei nenhum de botequinho da esquina que faz por mais que isso. Mas considera aí hoje com até 5 anos, ok? Então assim, correta na época, né? Por causa que não tinha aí a ideia desse modelo do Serasa, mas hoje você só adapta ali, ó. Também pode ir até 5 no caso do Serasa. Por isso foi, hoje, se ele jogasse só até 3 anos, aí você entra com o recurso e fala, ó, tá aqui o Serasa. Tem validade de 5 anos. E é um certificado digital. Muito pra caramba. Bom? Para garantir a autenticidade, tem que ser chave assimétrica. Para garantir confidencialidade, pode ser por simétrica ou assimétrica.
entre procedimentos de segurança, navegação por internet, está usando criptografias que podem ser usadas em diferentes níveis de segurança, usando chaves de variados tamanhos, tanto para promover autenticidade como confidencialidade dos dados transmitidos. No entanto, para garantir a autenticidade, é necessário certificado digital. Ele nem chega a mencionar, né, a ideia de contexto, se está usando uma ou a outra. Eu não precisaria entrar nesse mérito aí. Ele fala direto assim, o uso de criptografia para garantir esses princípios. Oi? Simétrica é só confidencialidade. Assimétrica pode ser usada para as duas coisas. É que ele não falou, né, qual que ele está usando. Então, bom. Para assinar digitalmente, eu tenho que ter certificado digital. O certificado digital é comprar aquele par de chaves. É comprar as duas chaves, a chave pública e a chave privada, que vão ser geradas juntas. E uma vai ser disponibilizada, a chave pública, e a privada vai ser entregue para o dono dela. Sempre você vai precisar, para assinar digitalmente, ter o certificado digital. Senão você não consegue. Beleza? 33. O emissor que deseja enviar uma informação sigilosa deve utilizar a chave pública do remetente. Eu quero garantir sigilo. Vou usar a chave pública do remetente? Se eu usar a chave pública do remetente, quem é que vai poder acessar a informação? Se eu usar a chave pública, o que é necessário para abrir? Chave privada. Se eu estou usando a chave pública do remetente, quem é que vai conseguir abrir? Só o remetente. O emissor está pensando em comunicação, não está? Faz sentido o remetente usar a sua chave pública? Não, já está errado ainda. 34. O certificado digital possui a identificação e a assinatura da entidade que o emitiu. Lembra que eu coloquei lá os dados do certificado digital? Tem os dados da autoridade certificadora que assinou. Para que possa ser verificada a autenticidade daquele certificado e, óbvio, a sua integridade no processo. Porque é assinado digitalmente. A entidade competente por manter disponível a chave pública de um usuário é a chamada... Quem é que disponibiliza a chave pública? Quem é que gera? A autoridade certificadora. E não a autoridade de registro. Só está errado aquilo ali. A autoridade de registro só vende. Quem vai gerar e vai disponibilizar no servidor de chaves públicas é a autoridade certificadora. 35. O termo engenharia social é usado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores e informações. Sim. A ideia da engenharia social, de modo geral, o que acontece? É uma das técnicas, né, de invasão que hoje você consegue facilmente adaptar dentro do Código Penal. Um engenheiro social nada mais é do que um estelionatário. Então, a ideia básica é da engenharia social. Cuidado! Além da engenharia social, você tem outro conceito que é diferente. Você tem a engenharia social, é diferente da engenharia reversa. A engenharia social é a ideia do 171, o cara que quer induzir você a fornecer dados, roubar informações suas mesmo na conversa. A engenharia reversa, ela é vista como algo ilícito em alguns pontos. Por quê? Normalmente, onde é que vai estar dizendo que ela é ilícita? Na licença do software. Quando eu tenho um software proprietário, lá na licença do software proprietário, vem dizendo: não é permitido realizar engenharia reversa no meu software. Porque o software proprietário tem a sua estrutura, o seu código-fonte fechado. E a ideia da engenharia reversa é você pensar assim: Coca-Cola. Qual é a receita da Coca-Cola? Está lá no rótulo. Açúcar, água com gás,
mais alguma coisa. Normalmente o que vem primeiro é o que tem mais. Aí eu, por tentativa e erro, vou pegar esses ingredientes e vou tentar fazer. Consegui fazer Coca-Cola. Legal. Isso foi engenharia reversa, porque você foi por tentativa e erro, vendo o resultado, e a partir do que você tem, querendo descobrir a estrutura original. Pode ser que você fez uma receita parecida, diferente, mas você fez usando engenharia reversa, torna aquele seu produto uma cópia. Então, a ideia da engenharia reversa é fazer essa análise de testes e tudo mais, para poder recriar um produto. Então, 35 aí, correto. 36, dúvidas? Atualmente, para se obter um bom nível de segurança na utilização de um método de criptografia de chave única, senha, é aconselhável utilizar chaves de 32 bits, pois, por não serem muito grandes, favorecem a velocidade da comunicação, mantendo a segurança em níveis aceitáveis. Assim, para chave simétrica, recomenda-se usar hoje no mínimo 128 bits. No mínimo, assim, bem no mínimozinho. No mínimo 128 bits. O que é interessante você observar é o seguinte. Qual é o tamanho de um caractere? Um caractere tem o tamanho de 1 byte. Ou seja, 8 bits. 1 byte são 8 bits. Para dar 128, precisaria quantos? Os 32 caracteres, né? Não, porque daí 32 caracteres, não, eu já estou fazendo errado. Peraí. Você vai ter que pegar 8 elevado a quanto? Dá 128. O 8 a gente sabe que é 2 elevado à terceira, né? 128 é igual a 2 elevado a 7. 3 vezes quanto dá 7? Ia ser complicado, né? Então, vamos colocar assim. 2 vai dar 6. 3 vai dar 9. Então, se eu tiver 9 dígitos, é uma senha aceitável? Sim. Se tiver 8, já vai dar mais que isso, não vai? Lembra qual que é a estrutura mínima de uma senha? 8 caracteres. Porque o tamanho de um caractere é de 1 byte. Ou seja, 8 bits. Então, você tem essa relação. Claro, né? Quanto maior, melhor. 8.192 hoje é uma senha, assim, robusta. Então, 36, errado. 37. 32 bits seria o quê? Uma senha de 4 dígitos? Não, nem isso. 8 vezes 8? Não, já passou. 2 caracteres já daria mais. Bem. 37. O termo scan se remete especificamente a um malware que varre o HD do computador do usuário em busca de arquivos que contenham senhas. Olha, cuidado com o termo scan. Teve umas provas aí recente associando o termo scan como se ele fosse a ideia do phishing scan. Tá? Diretamente relacionado à ideia do phishing. Então tem que ficar atento a isso. Tá? Porque ele é um malware que vai ficar varrendo computadores. Primeiro que seria, se relacionado a phishing, não é nem malware. E não vai ficar varrendo o computador em busca dessa estrutura. Então, a ideia é do scan mais relacionado ao phishing. Pelo menos as últimas provas que trouxeram, ela vincula mais a ele. Então, errada essa questão. Então, como eu falei, a ideia do scan é meio genérico. Se você falar assim, escanear. Eu vou escanear a rede. Nem tem um nome específico para falar isso. Eu vou escanear o computador do usuário, por exemplo, e criptografar os arquivos. Aí você vai falar no ransomware. Então você acaba meio que assim, usando o termo scan, a ideia é meio genérica mesmo. Nas últimas provas onde que foi mencionado, apareceu como complemento do phishing. Phishing scan. Então, veio meio, a única menção que trouxeram essa ideia de scan veio relacionada ao phishing. Se é relacionado ao phishing, não tem nada a ver com malware, muito menos varrer o computador. 38. Um hoax é uma prática que tem por objetivo espalhar desinformação. Esta, por sua vez, pode gerar o caos, como levar a ações imprudentes e desesperadas,
podendo afetar até mesmo estruturas financeiras, políticas e populares? Com certeza. Tá? A ideia de desinformação é algo problemático, correta a questão. Tanto que a TSE publicou uma nota essa semana passada, condenando a prática dos fake news, inclusive indicando eleições podem chegar a ser anuladas se forem influenciadas por fake news. Foi lá difundir uma ideia falsa sobre um candidato e isso fez com que a maioria votasse no outro. Cancela a eleição, faz outra. Chegando a esse ponto de circunstância. Então, o TSE vai bater em cima muito desse cenário aí. Então, o que é o hoax? O hoax é um boato. É a ideia de uma notícia falsa, de modo geral, que pode ser de qualquer natureza. Mas a ideia é de um boato, de modo geral. É que eu não vi nada assim de questão relacionando com fake news, né? Diretamente. Mas a ideia do hoax é um boato. Não necessariamente. Assim, claro que a ideia é contra a carochinha e tudo mais, né? No contexto geral. Mas hoje pode estar vinculado sim ao fake news. Não tem por que dizer que não. Um dos, acho que mais foi o da Bolsa Família, que fudeu com a Caixa Econômica. Teve um outro recente, quer ver um exemplo de hoax bem legal? Greve dos caminhoneiros. Né? Parou a greve, nada. Não lembro o que foi. No sábado já saiu difundido tudo quanto é WhatsApp. Um áudio dizendo, gente, na segunda-feira volta de novo a greve. O que aconteceu? Todo mundo no domingo estava onde? No posto de combustível enchendo o tanque. Aí lá é a brasileira uma desgraça. Fodeu de novo com todo o processo. Eles nem precisaram fazer a greve, eles só ferraram com a economia dizendo que iam fazer de novo. Então, uma situaçãozinha aí desse estilo. 39. Firewall é uma barreira de proteção que impede comunicações não autorizadas entre seções de uma rede de computadores. Pode ser definido como um dispositivo que combina tanto hardware como um software para segmentar e controlar o fluxo de informações que trafegam entre essas redes. O firewall de hardware são dispositivos com interface de rede, como roteadores ou proxy, enquanto que o firewall de software tem seus sistemas operacionais e software de firewall, incluindo o firewall de pacotes ou proxy. É exatamente isso. Correta a questão. Oi? Se ele vê que está errado, ele impede. A ideia dele é impedir comunicações que não estejam dentro do padrão. Você pode literalmente configurar assim, por padrão está lá liberada a porta 80, então você consegue acessar qualquer site. Se tiver conteúdo com XXX, você bloqueia. A ideia vai impedir o acesso àquele conteúdo. Então, na regra geral, é para isso que ele serve. O que você pode encontrar na sua prova ainda são 2 nomes. Acredito sim, no máximo esses 2. Tem outros, mas esses 2 são os principais. Por quê? Você tem que olhar e justamente falar, o iptables, ele é firewall. O squid é proxy. Embora um proxy é um firewall, mas a princípio na identificação imediata, saber justamente essa ideia. Ok? São softwares, para esse tipo de situação. O proxy ele é um firewall de conteúdo. Ele tem outra finalidade principal que é monitorar, que é fornecer acesso mais rápido ao conteúdo já registrado, fazer cache de rede. Mas a princípio ele serve aqui, no nosso cenário, princípio de segurança, ele faz a filtragem por conteúdo. Enquanto que o iptables, o firewall tradicionalmente ele filtra por pacotes, o squid, o proxy, ele filtra por conteúdo. O ideal é ter os 2 na rede. Complemento. Embora ele assim, para filtragem está sendo usado menos. O iptables ele é usado mais. Então 39, ok? 40. Um cavalo de Troia é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc. Que alguém que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, ele vai fazer o quê? Também executar outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Por definição, o cavalo de Troia distingue-se de um vírus ou de um worm por não infectar outros arquivos, nem propagar cópias de si mesmo automaticamente. Normalmente, um cavalo de Troia consiste em um arquivo único que necessita ser explicitamente executado. Certo. Sim, essa é a ideia. Dúvidas?
normalmente ele é um arquivo único. Tem lá um ponto .exe para você executar, tipo uma apresentação de slides. Pode ter mais? Pode. Mas tem ali um normalmente. Não está dizendo que sempre vai ser. Então, normalmente, o cavalo de Troia consiste em um arquivo único. Pode ter mais? Pode. Ele não limitou você